Pessoal, vou começar a mostrar aqui já o gabarito, mas antes queria falar sobre a semana que vem. Então, normalmente a gente faz essa aula de dúvidas na quarta-feira, né? E a aula de matéria de conteúdo a gente faz na sexta. Para a semana que vem, para não ficar ruim para vocês, até para vocês terem tempo de fazer as atividades, eu vou mudar um pouquinho daí. Então, a atividade que eu vou dar hoje vocês vão ter igual até sexta que vem para fazer, tá? Só que quarta que vem eu vou passar mais uma, eu vou dar o conteúdo normal, então a gente vai ter a aula síncrona na quarta, semana que vem, e na sexta vai ser para dúvidas, a gente vai inverter semana que vem daí. E aí eu vou dar um prazo um pouquinho maior, talvez até segunda-feira, para dar tempo de vocês fazerem, né? E é isso. Se alguém for com dúvida só sobre essa troca nossa, só semana que vem, né? Que é a nossa última semana nesse módulo. Eu só tenho a declarar que o Guine me fez passar raiva ontem desde as 8 da manhã. Só isso que eu quero declarar, senhor. Não, Se tu quiser deixa eu contar usar. a história, senhor. Deixa eu contar a história. Pra você rir da minha cara. Vai ser uma coisa pra alegar todo dia. Tava eu lá fazendo lindissimamente o algoritmo, testando, tá? Começou a dar problema no main. No main, no final. No final, senhor. Uhum. Deu Daí eu comecei a trocar aqui, troquei ali, coloquei pra rodar. Problema na 16ª linha, problema no main, problema não sei mais onde, tá? Mudei de novo. Não continua não dando certo. Eu dei uma pausa. De noite eu fui fazer, eu chamei o José, porque eu não sabia mais o que fazer. José, não vai. Ele disse, me passa o código que eu tento aqui. No computador dele rodou, no meu não. Eu não entendo isso. José fala que ele tá de prova. Pior que é verdade, no meu computador funcionava o código certinho e no dela não funcionava. Eu não sei por quê. Eu tava Assim, triste. tu pode usar o PyCharm, tá? Aí, para instalar ele é bem simples. O Python tu deixa instalado igual, só instala o PyCharm. Aí, se tiver dificuldade em usar ele, tu me avisa. Mas dá menos problema que o Eu só Dyn. acho que o Python me odeia. Só essa pode Não ser a é, resposta. não é problema de idle, Souza, é problema no Python mesmo. Por causa Ah, na que versão ela do estava Python. usando o Guine e eu peguei o mesmo código do Guine e coloquei no VS Code e deu certo. E depois ela E trocou para o VS Code e continuou dando problema. qual é a versão do teu Python, sabe? Eu uso o 3.7. Eu É mudei pro 3.7 também, eu tinha 3.9, continua não dando certo. estranho. Bom, Exatamente. só Mas daí não vendo. tem que trocar no Genie se tu trocou a versão do Python? Ah, Mas é eu troquei, verdade. Pois mas eu é. troquei. Só olhando, só vendo o que tá acontecendo. Gustavo, eu fiz tudo. Eu fiz tudo que tinha pra fazer. Eu só não joguei meu PC pela janela porque é muito caro. Depois a gente olha no final da aula, dou uma olhada, tu apresenta pra gente ver. Tu vai ver que eu quebrei o Python, então. Bom, pessoal, então vou mostrar aqui passar rapidamente, tá, sobre os exercícios que vocês tinham para fazer. Primeiro aqui vocês podiam fazer ele pelo idle, só jogando os comandos lá e vendo o que ele retornava para vocês. Ou fazer desse jeito aqui, dando um print só para ver o resultado, né, do que acontecia. Basicamente o que ele vai fazer é mostrar os cálculos ali, vai dividindo por 2 e assim vai. Era para tu estar compartilhando tela ou... Não, não precisa, não precisa. Ah, ok. Então aqui na 2, deixa eu ver, estou apresentando. Tinha sim, entendi. Eu tinha apresentado antes, caí, não voltei agora. Então na 1 era aquilo ali só, a gente tinha que dar os prints ou executar no idle. O 2 era bem simples, vocês podiam fazer, consertar o erro dele ali, juntando com a vírgula, separando os, os parâmetros ali de texto e variável. Ou se quisesse, podia transformar o A para S, com aquela funçãozinha str lá para transformar para texto e concatenar com as strings, né? Fazer a mesma coisa para o B e para o soma. Mas dá no mesmo. No caso da 3, bem parecido com aquela questão anterior. Então aqui a gente recebe como texto, transforma para inteiro, soma os dois, transforma para texto novamente, mostra tudo como texto, concatenando. Quem fez separando por vírgula não tem problema nenhum também.
Aqui tinha que fazer ler um conteúdo, quer dizer, preencher uma variável com conteúdo, mostrar na tela, alterar esse conteúdo e mostrar de novo. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que quando a gente insere um conteúdo numa variável, a gente perde o anterior, tá? Ele é substituído. Esse é o intuito desse exercício. Na 5, que era um pouquinho mais complexa, aí vocês tinham um programa maior para fazer. Vocês tinham que ler primeiro que operação que ele queria fazer. Se alguém quisesse fazer aqui por números, 1 para somar, 2 para diminuir, isso aí também pode ser feito, não tem problema nenhum. Eu li como texto, então vai vir esse texto, ou esse, ou da divisão. Li os dois números, lembrando de botar o int aqui. Quem quisesse fazer com float também não é problema nenhum. E aí eu fiz os testes. Se o operador for igual ao mais, eu somei os dois números e mostrei na tela. Se for igual ao menos, fiz a subtração, multiplicação. E no caso da divisão, eu testei só se o último número não era zero. Se fosse zero, eu dizia para ele que não dava para fazer. Caso contrário, eu fazia a divisão. Esse elif aqui, pessoal, é a mesma coisa se eu tivesse feito aqui else e o if depois, tá? É só um atalho só. Então, o else é o senão nosso lá do algoritmo, e esse aqui é um C novo, mas para escrever de um jeito menorzinho, tem essa possibilidade aqui no Python. Alguém tem uma pergunta aqui, pessoal, nesse exercício aqui específico? Não entendeu alguma coisa que eu fiz? O meu ficou muito diferente, mas muito, sabe? Mas num outro nível. Sim, né, Karina? Mas é que o teu ele só dividia tudo, sempre, por algum motivo. Não sei por quê. É aquele código que deu problema. Foi exatamente isso aí, professor, que não foi. Dá para salvar numa variável, isso aqui também antes e mostrar depois, né? Dá para fazer Eu fiz isso, só que continuou dando erro. Tanto que eu tinha feito uma variável no começo e tentei usar a mesma variável armazenando a cada vez, mas deu erro. Daí eu criei uma variável única para cada um, continuou dando erro. Eu não sei, senhor. Agora, no final da aula, tu me mostra ali. Tá apresentando a tela, daí a gente dá uma olhada. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Então, no 6... Professor, o que quer dizer o elif? Elif é um atalho, cara. Quando, por exemplo, se eu tivesse... Vou fazer um arquivo novo aqui, tá? Deixa eu botar aqui. .py. Então, por exemplo, quero testar várias coisas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável x lá, tem um número, quero testar se esse valor é igual a um número ou se é igual a outro, então eu vou fazer vários testes em cima da mesma variável. Então eu poderia fazer isso, né? X, sem parênteses, x igual a 10, faço alguma coisa, x igual a 20, faço outra coisa, e se x igual a 30, faço outra coisa. Tudo bem. Primeira coisa, eu estou testando vários valores para x, né? Então, eu nunca vou deixar solto assim, que nem eu fiz agora. Por quê? Eu estou perdendo tempo, né, como interpretador, estou gastando tempo do interpretador, por exemplo, se eu entrar aqui e executar, ele está perdendo testando aqui, sendo que nunca vai ser 20 ou 30 se ele já é 10. Então, o ideal aqui é a gente usar um else, né? E testar depois. Se não foi o 10, aí eu vou ir para o else e vou testar. Se não foi o 20, aí eu vou ir para o else e vou testar o 30, né? Só que ele vai fazendo essa escadinha aqui. No Python, a gente tem uma barbada que é juntar isso. E é exatamente a mesma coisa, tá? Não mudei nada no código. É exatamente igual, é só um jeito diferente de escrever a mesma coisa e tirando uma linha ali para deixar o código mais enxuto. É só isso, o elif. Nossa, sério? Eu junto entendi. E deu, ele deixa um código mais limpinho ali, mas é a mesma coisa que eu estava fazendo antes, agora só com else e com if depois. É um C, não um C tudo junto. Na 6, que era o algoritmo, né? Então a gente tinha esse algoritmo aqui, no qual vocês tinham que receber um raio do usuário e calcular e mostrar para ele o resultado da área. Então a gente tinha dois números reais, né? Perguntava para ele qual era o raio, lia o raio, calculava a área a partir desse raio e mostrava para ele qual era a área resultante. Então aqui o código que eu fiz foi pedir para ele com o input qual o raio que ele queria, transformar para float,
salvar esse número, esse conteúdo que ele informou, um número, na variável raio, calcular aqui. Aqui eu fiz desse jeito, tá, pessoal? A gente vai ter uma aula só sobre isso, então não precisa se quebrar a cabeça aqui. Daria para multiplicar o raio vezes o raio, não tem problema nenhum. Mas aqui eu peguei desse arquivo math, que eu tenho várias funções matemáticas. Então, o from, para dizer, do arquivo math, eu importei, eu peguei para poder usar essa função chamada poll. Então, essa função chamada poll faz o quê? Eu passo um valor e um segundo valor, ele pega o primeiro e eleva no segundo. É isso que ele faz. Então, aqui eu estou levando raio ao quadrado. Mas não precisamos quebrar a cabeça agora, porque a gente vai ter aula só sobre isso aqui. É só um jeito já de fazer isso. Né? Quem quisesse fazer assim, raio vezes raio, não tem problema nenhum. A gente só não consegue fazer que nem a gente fazia lá em algoritmos, que era isso. Né? Não tem isso em Python, então Eu uso os dois asteriscos só pra fazer também. dá para fazer também. É um jeito que dá para fazer também. Que aí a gente faria assim, né? Perfeito também, funciona certinho. Esse é o operador para fazer a potenciação. Alguma dúvida aqui nesse exercício, pessoal? No Não. 7. Opa, fala. Não? Beleza. No 7 a gente tinha aquela conversão de Fahrenheit para Celsius, nos graus, na temperatura. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer aqui era ler o float, que era o número em Fahrenheit, fazer aquele cálculo todo matemático, salvar numa variável e mostrar na tela. Quem quisesse dar o print direto disso aqui também funciona, não tem problema nenhum. É bem simples esse aqui, é mais para vocês treinarem, né? E hoje a gente vai ter um conteúdo chamado funções. Então, o que seriam funções? Sempre que a gente tem um bloco de instruções, vários comandos que a gente quer reutilizar, ou seja, se eu faço 3 comandos ali, dou um print, uso input e faço algum cálculo, mas eu quero fazer esses 3 comandos novamente e várias vezes. Então, para eu não ter que escrever várias vezes esses 3 comandos, o que eu faço? Eu dou um apelido para esses 3 comandos. Então, eu dou um nome e esse nome vai ser o nome da minha função. Cada bloco de instruções que eu quero que possam ser repetidos, eu crio uma função para isso, e aí toda vez que eu quiser usar esses 3 comandos, executa para mim aqueles 3 comandos lá. Aí eu vou chamar pelo nome aquele da função que eu defini, o que eu quero que seja executado. Então isso agiliza muito, facilita, nosso código fica bem menor. Eu consigo dar um nome bom para a função, e aí na hora de ler o código, basicamente a gente está praticamente lendo um texto ali, porque ele fica fácil de entender. Então, para não ficar tão abstrato, vamos dar uma olhada. Como é que a gente define uma função? A gente já estava definindo com o main. Então, a gente estava definindo uma função principal. E aqui no final a gente chamava aquela função principal. É isso que a gente fazia no main aqui. Ó. Tudo que estava dentro com um tab para a direita aqui dentro do main era o que fazia parte daquela função. Então, por exemplo, se eu pegar um código ali, depois eu vou mostrar esse exemplo, mas aqui eu tenho um código todo dentro do main, né? E aqui eu chamei o main uma vez. Se eu chamar o main 2 vezes, ele vai executar todo esse código aqui 2 vezes. E sem eu precisar repetir esse código 2 vezes. Então, por exemplo, vamos executar aqui só para ver. Ele vai pedir 4 números para mim. Vou ser bem repetitivo aqui. E aí ele vai executar de novo. Ó. Quando ele chegou aqui, ele está executando pela segunda vez o meu main. Aí ele vai executar. Terminou, acabou meu programa, porque eu chamei o main 2 vezes. E além desse programa principal, que é essa função do nosso código que vai ser executado, a gente pode criar outras funções que possam ser reutilizadas depois. Então aqui tem um exemplo bem simples. Eu criei uma função, ó, é o def, é a palavra reservada que a gente usa em Python para definir uma função. Então eu uso def, o nome da minha função. Aí nesse caso eu chamei de greetUse, pode dar o nome que vocês quiserem para a função, e vai ser sempre alguma coisa que vai representar o que ela está fazendo, que ação que eu estou fazendo ali. Então aqui poderia ser, em português, né, seria dar um olá para o usuário, dar um, sei lá, mostrar mensagem de oi para o usuário, sei lá. O importante aqui é que a gente não pode ter espaço, tá, pessoal? Tem que ser um nome só. A gente pode usar aquelas mesmas regras que a gente usava já para declarar variáveis. E aí tudo que tiver aqui dentro
com um tab para a direita, vai fazer parte dessa função. Se eu chamar a função aqui dentro, ele vai executar uma vez, vai mostrar o olá para nós. Se eu chamasse 3 vezes o greet user, ele ia mostrar o olá 3 vezes. Então aqui eu defini de novo ó, a mesma função, só que agora, além de definir a minha função, vocês viram que eu tinha um parênteses aqui, né? Sempre que eu for criar uma função, eu tenho que colocar esse parênteses. Mesmo quando eu for chamar ele, ó. Chamei a função, coloco parênteses. Por que isso? Vou mostrar aqui. Então, o que acontece aqui? Quando eu vou executar, tá legal essa animação. Eu defini aqui, eu tenho uma função chamada greetUser que recebe um parâmetro de entrada. O que é esse parâmetro de entrada? É alguma informação de fora dessa função que vai ser executada aqui dentro. Por quê? Quando eu estou nessa função, eu só enxergo o código que está aqui dentro. Quando eu estou no main lá, que é outra função, eu só enxergo o código que está ali dentro do main. Então, se eu preciso de alguma informação de fora da minha função, aí eu preciso que eu receba esse dado como parâmetro de entrada. Então, toda vez que alguém for chamar essa função greetUser, vai ter que me passar um dado aqui, ó, que nesse caso é o nome do usuário. Aí, em vez de só escrever olá fixo, que nem eu estava fazendo antes, eu vou escrever olá, vírgula, concatenar com o nome do usuário que me passaram e concatenar com a exclamação, e isso vai ser jogado na tela para nós. Então, aqui, peço um nome para o usuário, chamo o greetUser 2 vezes, uma vez passando esse nome que o usuário me informou, e outra vez passando o conteúdo fixo Mary. Na hora que ele vai executar, ele vai pedir qual é o nome no input, eu vou informar, é Joe, aí ele vai escrever olá Joe, e depois vai escrever olá Mary. Dúvidas por enquanto, pessoal? Vocês estão vendo que eu estou quebrando meu código em partes, tá? Então, em vez de fazer esse código aqui 2 vezes aqui embaixo, eu defini ele antes e depois pedi para ser executado várias vezes. Aqui parece não ter utilidade, porque eu tenho uma linha de código só, mas imaginem que eu fosse fazer 10 linhas de código dentro do greetUser aqui. Aí, em vez de ter 20 aqui, eu teria 2. E só teria 10 aqui na principal. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Professor, eu tenho como salvar essa função em algum lugar do computador e usar em vários algoritmos diferentes? Sim, depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente deixa, por exemplo, salvo num arquivo PY lá da vida, e aí depois eu consigo importar daquele arquivo. Que nem eu fiz antes com o Poe, que é do Python, né? Eu posso fazer as minhas funções e depois reutilizar elas várias vezes. Dá para fazer sim. Ah, legal, legal. Bom, a gente pode receber mais de um parâmetro, quantos parâmetros a gente precisar para a função ser executada. Então aqui eu fiz uma pequena modificação na nossa funçãozinha greetUser, no qual eu recebo 2 parâmetros, o primeiro e o último nome, o sobrenome. E aí mostro as 2 informações do usuário lá. Então, peço para o usuário ali no input, salvo no first, peço o sobrenome, salvo no last, chamo a função greetUser lá de cima e escrevo na tela, olá, Joe Turner nesse caso, first name e last name, e a exclamação. Alguém chegou aqui. Beleza. Então, seguindo. Tem uma barbada em Python que é um valor padrão. O que significa isso? Aqui na função greetUser aqui, eu coloquei que eu tenho um parâmetro de entrada, que é o user, e aí se alguém não me passar, quando chamar a função greetUser, eu posso definir um valor fixo, que vai ser usado quando alguém não me passar essa informação. É isso que eu estou fazendo ali com o símbolo de atribuição. Então eu estou colocando ali, user recebe Jack, aquele texto Jack, caso alguém não me passe o valor do user. Então, se alguém chamar o greetUser com o nome, que é o que acontece na primeira vez ali do main, eu escrevi Joe, ele chamou para o Joe e mostrou. Na segunda vez eu chamei o greetUser, mas não passei, só abri e fechei parênteses. Aí nesse caso, ele usou o valor padrão, que era o Jack. Alguém tem alguma questão aqui por enquanto, pessoal? Eu não. Então, sempre que vocês forem definir uma função nova, vocês vão botar def
o nome da função de vocês, entre parênteses, todos os parâmetros que vocês vão precisar de fora, ou seja, alguma informação de fora para a função executar, e dentro de 2 pontos, e dentro dessa função, sempre com um tab para a direita, com a indentação, todos os comandos que elas vão ser executados quando alguém chamar pelo nome dessa função. Aqui algumas observações importantes. Então, a gente pode chamar a função que a gente definiu antes quantas vezes a gente quiser. Então, é bem útil isso. A gente consegue reduzir o código, não ter que escrever tanto também na hora de programar. Dentro de uma função, eu posso chamar outras funções, sem problema nenhum, e quantas vezes eu quiser. Quando a gente cria funções, a gente torna o nosso código bem menor, elimina código repetido, que é muito bom. E, além disso, a quarta observação ali é que o nome da função de vocês é muito importante. Então, se eu botar um nome que representa e seja fácil de entender, quando alguém que não conhece o nosso código for olhar aquele código, vai ser uma barbada para entender. Então, depois, se ele quiser entrar mais a fundo, entender o que está acontecendo dentro de cada função, aí ele vai olhar, mas a ideia geral, global, do que está acontecendo no código, ele já vai entender de cara. Então, aqui um exemplo, ó, eu tenho uma função chamada nova linha, que só escreve um print, só, não faz mais nada. E aí depois eu defini uma outra função, chamada 3 linhas, que chama 3 vezes aquela função primeira. Então, estou chamando ela 3 vezes. Então, quando eu chamar 3 linhas ali embaixo, primeiro ele vai escrever a primeira linha, vai dar 3 enters, porque eu chamei o 3 linhas, e vai escrever a segunda linha depois. Vai mostrar a primeira linha, vai dar 3 enters, vai mostrar a segunda linha depois. Então, aqui é um exemplo de chamar uma função dentro da outra. Importante. Então, a gente tem ali, por exemplo, nessa função aqui, concat dupla, eu estou pegando parâmetro de entrada parte 1, parâmetro de entrada parte 2, concatenando os dois, salvando uma variável, concat, e chamando uma outra função lá, imprime dobro, e passando esse concat para ela. O que acontece aqui? Eu queria, nesse slide aqui, o importante vocês entenderem é que o parte 1, parte 2 e concat, ou seja, todas as variáveis que estão dentro daquela função, só existem ali dentro. Então, se uma outra função chamou ela, a outra função não consegue enxergar o que tem dentro dessa função, entendeu? E aqui embaixo só um exemplo de como é que está sendo mostrado isso. Quando eu terminar de executar a função, aquelas variáveis internas ali não existem mais. Então, a ideia geral agora de o esqueleto do programa, de qualquer programa que vocês forem fazer em Python, a partir de agora, vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Vocês vão começar pelo programa principal de vocês, pelo main, ou seja, o código que vai ser executado de fato. Então, def main, abre e fecha parênteses. Aqui vai estar todo o código de vocês. Depois, eu posso ter quantas funções eu precisar para dividir aquele código em partes. Então, def tal coisa, o código daquela função, def uma outra coisa, outra função, e lá no final eu vou chamar a um main, que nem a gente já fazia antes. E aí, a partir do main, quando ele começar a executar, se eu chamar uma função a f ali, ele vai vir para o f, vai executar, volta para o main, executa. Se eu chamei a função g, vai para o main, para o g, executa, volta, e assim vai. Então, a estrutura de qualquer programa de Python de vocês agora vai ser sempre parecida com essa. O que vai mudar é o código que vocês vão fazer, né? Alguém tem alguma pergunta por enquanto, pessoal? A gente está modularizando o código aqui, está quebrando ele em partes para facilitar depois tanto o reuso de código quanto a manutenção do código também. Então, desculpa, quando a gente for declarar uma variável dentro de uma variável, que talvez ela não tenha uma resposta, ou a gente só quer que tipo, fique um espaço, é só deixar o parênteses, assim como a gente coloca no def main e no main, né? Sem nada dentro e um do ladinho do outro, bonitinho. Isso aí, eu não preciso de nada de fora da minha função para executar, só abre e fecha parênteses e era isso. Tá. Então, aqui já começa. Por enquanto eu mostrei só funções que a gente escreveu alguma coisa na tela, né? Quebrava o nosso código em partes. Só que as funções também podem ter um valor de retorno. Ou seja, eu quero chamar a função e eu quero que aquela função me retorne alguma coisa.
quando uma função tiver um retorno, a gente tem que salvar o dado que ele me passa, que a função me retorna, e salvar isso numa variável, senão vai ser perdido. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico aqui, bem parecido com o exercício que vocês fizeram dessa última aula, que é para calcular a área de um raio, por exemplo, a área de um círculo, a partir de um raio. Então aqui, ó, eu defini, nem precisa desse math aqui. Aqui eu defini a função chamada área, e para eu calcular a área eu preciso do quê? Do raio. Então alguém tem que me passar o raio como parâmetro de entrada. Então aqui eu peguei, calculei, vamos botar 3.14 aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então eu peguei, fiz todo o cálculo que eu tinha que fazer, que era aquele mesmo cálculo que eu mostrei antes. E quando eu chegar aqui, ó, se eu não retornar, a palavra usada para repassar o valor que a gente quer para quem chamou a função é return. Então essa é a palavra reservada para isso. Se eu não fizesse o que está nessa linha aqui, eu não passo essa informação, o conteúdo da variável tempo para ninguém. Então, sempre que eu tiver uma função, que eu tiver que calcular alguma coisa, que eu tiver que fazer algum tipo de operação em qual alguém está esperando essa informação depois, eu preciso retornar essa informação para quem chamou. Então, deixa eu mostrar aqui como é que ficaria. Ó. Vou copiar aqui. Não ficar tão abstrato o negócio. Vamos salvar aqui. Área.py. Beleza. Então, aqui, primeira coisa, vamos definir o main. Nosso programa principal. Lá embaixo, eu vou chamar o meu main. E aqui eu posso fazer outras funções, como, por exemplo, a da área. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer lá no nosso programa principal é pedir o raio para o usuário. Né? Então, o nosso raio recebe, vamos chamar com float, o input para ler. Vamos mostrar uma mensagem para o usuário. Ora, caro usuário, qual é o raio? Lemos. E agora, quando eu chego nesse instante aqui, eu estou lá no meu programa principal, eu quero saber, é como se eu usasse uma calculadora agora. Então eu quero pedir para a calculadora, calcula a área para mim. Eu não preciso nem saber como é que é feito aqui internamente isso. Eu sei que eu passo um raio, chamo a área, passo um raio e ele me retorna, gosto de volta lá, o valor calculado. Então aqui eu tenho que ter uma variável para guardar essa área, né? Vamos chamar de calcular área. É sempre uma ação a função, é sempre fazendo alguma coisa. Então, normalmente é um verbo que a gente faz no nome de funções. Então, a gente vai ter que ter uma área aqui para receber o conteúdo que vai ser retornado pela função calcular área. O que a função calcular área pede? Um raio. Então, abre parênteses, um raio, que é o valor que eu acabei de ler antes aqui. Alguém pediu para entrar aqui. Ouvi um barulho. Só, eu não entendi essa parte. Qual parte? Deixa eu ver. Aqui? Aqui? Essa do colocar a área antes do def calcular a área não seria o contrário? Eu faria o contrário. Acho que assim, do meu ponto. Lembrando do algoritmo lá, né? A gente sempre calcula o que está do lado direito, né? E joga, armazena na variável que está do lado esquerdo. Por isso que a setinha é sempre da direita para a esquerda, né? Então, se eu não salvar isso aqui, ó, numa variável, eu não estou guardando em lugar nenhum. É como se alguém jogasse uma bola para mim e eu não pegasse a bola. Então, eu não tenho a informação, né? Se eu não salvar isso numa variável aqui, eu não tenho como usar depois esse dado e mostrar para o usuário que a área do círculo é a área que eu calculei. Eu tenho que salvar em algum lugar, ó, essa informação que foi retornada pela função calcular área. Então, o que acontece? Começa a executar, né? Vamos fingir aqui que eu sou o interpretador. Então, ele chega aqui, ó, mostra lá a mensagem para o usuário, né? Tá na linha 3. Aí ele está esperando. Enquanto eu não botar alguma coisa aqui, ele vai ficar ali. Eu botei lá o valor 7 e dei o Enter. Quando eu der o Enter, ele salva isso na variável raio. Então, meu raio vale 7, né? Eu chego aqui... Deixa eu diminuir essa já. Eu chego aqui, ó, chamo calcular a área e passo o valor 7, que é como se eu tivesse feito isso.
A gente não deixa fixo 7, que ela é variável, depende do usuário, né? Eu não sei se o usuário vai botar 7, vai botar 20, por isso que a gente usa a variável ali. Mas na prática, nessa execução aqui, é como se eu tivesse feito isso. Aí o que acontece? Eu chamo a calcular área, eu paro de executar ali o main, espero e venho para cá. Ó. Quando eu chamo uma função, eu mudo todo o escopo e venho para o calcular área. E agora só enxergo o calcular área, não sei nem o que é o main. O interpretador está aqui. Só o que existe para mim aqui é o que está aqui dentro dessa função, só. Então eu recebo aqui uma variável, né, com o conteúdo que me passaram lá, ou seja, esse cara aqui é igual a 7, meu raio, nesse exercício aqui, né, nessa execução. Aí esse cara é substituído aqui por 7, eu calculo esse valor todo e vai me dar 153,86. É isso que acontece internamente. E aí esse valor eu retorno para quem chamou, ou seja, eu retorno esse cara aqui é retornado aqui em cima, é como se eu tivesse feito isso. Substituo, salvo em algum lugar. Se você não fizer isso, é como se eu tivesse só isso. Aí eu não salvo em lugar nenhum, né? Eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Aí, tendo essa informação em mãos, eu vou lá e mostro para o usuário. Não sei se ficou mais claro assim. Obrigado, Sérgio. Beleza. Voltando, então. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Então, aqui um outro exemplo. Aqui nesse exemplo, eu estou retornando, mas não estou retornando um número. Eu não estou calculando um valor. Eu estou testando, fazendo algum teste lógico. Então, ele vai me dar ou verdadeiro ou vai me dar falso. Só essas duas informações possíveis. Então, eu estou definindo aqui que a função se chama... Estou definindo aqui que a função que se chama é divisível e eu recebo dois valores. O x e o y. E aí eu estou testando. Se esse cara, o resto da divisão do x pelo y é igual a zero, ou seja, ele é divisível, né? O x dá para dividir por y e não dá um número quebrado, eu vou retornar o valor verdadeiro em Python, que é o true com T maiúsculo. Caso contrário, eu vou retornar o valor falso, dizendo que não é verdadeiro esse teste, então ele não é divisível x por y. O pessoal entendeu aqui, até agora aqui? Estou fazendo um teste lógico aqui, se isso aqui der verdadeiro, retorno verdadeiro, se isso aqui der falso, retorno falso. Agora, esse tipo de função, no qual eu só vou testar uma coisa e vou retornar verdadeiro ou falso, a gente pode melhorar ele. O que eu fiz aqui, pessoal? Essa função faz a mesma coisa que aquela função que está ali em vermelho. Por quê? Eu estou testando. Isso aqui é verdadeiro? Se é verdadeiro, ele vai retornar true. Se isso aqui der falso, ele vai retornar falso. Então, o que eu estava fazendo aqui, que é testar se isso aqui é verdadeiro ou falso. If true, retorna true. If false, retorna false. Então, quando eu tenho uma funçãozinha pequena, no qual eu só quero fazer um teste lógico, um verdadeiro ou falso, eu quero fazer um testezinho ali, usando o igual, o diferente, o menor, o maior, que vai me retornar sempre verdadeiro ou falso, eu só faço o teste e já retorno esse teste direto aqui. Ó. E esse código que está em azul faz a mesma coisa que esse código maior que está em vermelho aqui. Funciona igual, os dois vão executar e vão fazer exatamente a mesma coisa. Eu só queria mostrar para vocês que dá para fazer um negócio um pouquinho mais enxuto aqui. Ó. E menos redundante, mas funciona igual. Não sei se alguém ficou com dúvida aqui. Então, aqui um exemplo de uso dessa função. Aqui eu fiz um teste. Ó. If é divisível x e y, aí eu vou mostrar uma mensagem para os usuários. Se deu verdadeiro, vou dizer que é divisível. Caso contrário, vou dizer que não é divisível. Vocês podem tentar fazer em casa, como exercício depois, fazer uma função chamada staEntry, no qual eu recebo 3 valores aqui, como parâmetro de entrada, e eu vou retornar verdadeiro se isso aqui for verdade. Ou seja, se o x for maior que o y e o z for maior que o x. Caso contrário, se isso não for verdade, retorna um falso. Vocês podem tentar fazer isso aqui
e me mandar depois, só para mostrar, para ver se vocês estão entendendo bem. Aqui a pergunta do colega de vocês, como é que a gente faz isso? Deixo num arquivo e consigo reutilizar várias vezes. Esse é um exemplo. Aqui eu tenho dois arquivos, um matemática.py e um outro programa.py. Essa função matemática, esse arquivo matemática.py, eu só vou criar funções ali, que a gente chama isso de módulo ou biblioteca, dependendo da linguagem de programação, no qual eu só vou criar funções para me auxiliar depois. E aí lá no programa.py, eu de fato vou ter o meu programa principal que vai ser executado. E aí se eu precisar de alguma das funções auxiliares ali que eu defini no outro arquivo, a única coisa que eu preciso fazer é importar esse arquivo na primeira linha do meu código. Então, aqui está a mágica. Quando eu faço import e o nome do arquivo que está lá em cima, do py, é como se eu tivesse pego todo esse código aqui e substituído aqui, jogado ali. E aí, a partir desse momento, eu consigo usar em todo o meu código qualquer função que eu tenho ali. Soma, subtrai, multiplica, divide. Então, só o único detalhe esse é o nome do meu arquivo, né? Então, na hora que eu for usar uma dessas funções, eu tenho que botar o nome do arquivo, ponto, o nome da minha função. Então, aqui eu estou pedindo qual é o primeiro valor, salvo inteiro, segundo valor, salvo inteiro. Matemática é o nome do arquivo que eu importei, ponto, subtrai, que é essa funçãozinha que está aqui. Eu vou chamar ela que está lá no outro arquivo e passar os dois valores, ela vai calcular, vai retornar, eu salvo em res, mostro o res, que é o resultado. Não sei quem tinha me perguntado antes, mas é essa ideia, ó. Tu pode ter um arquivo auxiliar aqui, e depois tu pode usar esse arquivo quantas vezes tu quiser em qualquer programa que tu for fazer depois, né? Não sei se era isso que tu tinha em mente. Isso, era isso mesmo. Minha Beleza. mente se abriu. Matrix. Então, assim, ó, vocês podem ter, inclusive, vários arquivos diferentes. Então, por exemplo, um arquivo com funções matemáticas, um outro arquivo para pedir informação para o usuário, com vários inputs diferentes. Pode ter algum só para mostrar informações. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Isso é um jeito útil da gente dividir o programa em partes por assunto, inclusive. Se vocês tiverem um programa grande para fazer. Matrix. Então, assim, ó, outra opção legal, por exemplo, matemática é um nome grande, né? Então, na hora de usar aqui, pode ficar meio ruim de ficar digitando toda vez matemática, ponto, e o nome da função de vocês. Então, aqui eu estou importando, mas eu estou dando um apelido, ó. Então, vocês podem usar essa palavra as, quando vocês importarem um arquivo, e botarem as, importei o módulo matemática, e dei um apelido mate. Podia botar M, podia botar o que eu quisesse. Na hora de usar ele, põe esse meu apelido, ponto, e o nome da função. Então aqui eu estou chamando a função multiplica e a partir desse apelido mate que eu dei para matemática. Esse apelido só vai existir dentro desse programa 1.py. É um apelido que eu dei agora ali só para usar. E uma outra possibilidade, vocês imaginem se eu tiver um arquivo gigantesco com 5.000 funções. Quando vocês usam desse jeito aqui, import matemática, realmente ele pega como se ele pegasse todas as 5.000 funções e jogasse aqui. Então, se tiver um arquivo muito pesado, para não fazer isso de puxar todas as funções que eu tenho naquele arquivo, vocês podem puxar especificamente aquela que vocês querem usar. Que aí a gente faz desse jeito. Eu uso a palavra reservada from, que eu estou dizendo do arquivo matemática, do módulo matemática, que é esse cara aqui. Eu vou importar a função soma somente. Então, eu não vou usar nem subtrai, nem multiplica, nem divide. Isso significa que nesse arquivo aqui, eu posso chamar soma diretamente, sem precisar botar o matemática ponto, porque eu já importei direto, ó, só a que eu quero usar. Agora, se eu tentar substituir aqui por multiplica, vai dar erro. E se eu quiser usar o multiplica, eu tenho que importar também. Ou importo todas, que nem eu estava fazendo antes. Como eu comentei antes, a gente tem já um módulo matemático em Python que se chama Math. Então, tem muitas funções matemáticas lá. Por exemplo, tem a do logaritmo. Então, se eu quiser usar uma função que está pronta lá, eu importo ela, importe o nome do módulo, põe o nome dele, podia mudar um apelido se eu quisesse também,
sem problema nenhum, e aí chamo a função que eu quero, né? Nesse caso aqui eu chamei o logaritmo e chamei o seno de um ângulo. Naquele exemplo que eu tinha mostrado antes, eu usei a função pol, que é para fazer a potência. Funciona também. Se quiserem, dá para dar uma pesquisada nessas. Se botar no site do Python mesmo, se tu procurar por math lá, tu vai achar todas as funções que tem lá dentro do... Ou no próprio Google tem isso também, né? Tá, math Python já vai aparecer todas as funções que eu tenho possíveis para usar. Então, esse exemplo aqui eu fiz, esses últimos slides aqui, para mostrar como é que vocês têm que pensar quando vocês forem resolver um problema. Então, tem uma técnica chamada top-down, no qual eu tenho que seguir esses passos aqui quando eu for resolver. Tipo, eu vou dar um exercício para vocês fazerem, vocês podem seguir essa técnica de solução. Ajuda a resolver o problema de vocês. Então, primeira coisa, eu vou dar uma lida geral na ordem do exercício. Então, ou seja, vou tentar entender de um modo mais geral o que tem que ser feito. Vou estabelecer qual é o objetivo que eu quero daquela, ou seja, quando alguém executar o meu código, o que tem que acontecer? Aí eu vou partir para o que a gente consegue fazer a partir da aula de hoje, que é usar funções. Então a gente consegue dividir o nosso problema. Pensem num problema complexo, grande, né? Aquele problema do Grenal lá, que tinha de algoritmos. Então, em vez de tentar fazer tudo de uma vez só, eu penso ele em partes. Então, primeiro eu tenho meu problema maior, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa, depois tal coisa. Então, essas pequenas coisas que eu tenho que fazer para resolver, esses pequenos probleminhas que eu tenho que fazer para resolver o meu problema maior, estou dividindo para conquistar, que chama, eu estou criando funções para esses pequenos problemas. E aí, quando eu consigo fazer uma solução para aquele pequeno problema, eu resolvi uma parte do meu problema maior. Então, para atingir o meu objetivo final, a gente vai dividindo e subdividindo esses problemas. Então, quanto menos coisa uma função minha fizer, melhor. Então, quanto mais objetiva, quanto mais curta, se eu tiver uma função que vai fazer várias coisas, quebra em mais partes, tu pode fazer quantas funções tu quiser, e quanto mais simples ela for, melhor ela é. E no final a gente vai juntar e ordenar essas funções e chamar elas na ordem que a gente quer para resolver o nosso problema final. Então, aqui um exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer um sistema para calcular as notas finais de todas as disciplinas de todos os alunos do campus Farroupilha, por exemplo. Então, não se assustem com a solução, tá, pessoal? É só para dar uma ideia. Então, primeira coisa, primeiro passo, entender o problema a ser resolvido. Então, eu tenho que obter todas as notas dos alunos, de todas as disciplinas. Depois, com esses dados, eu vou calcular e exibir as notas finais deles. O objetivo que eu vou alcançar, que eu quero alcançar, que é o segundo passo, é exibir essas notas finais para os alunos de todas as disciplinas. 3. Vou dividir o meu problema. Então, eu não sei ainda como é que eu vou fazer tudo isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar de um jeito mais simples. Ou seja, vou pensar no meu geral. Qual que vai ser meu laço principal? Quando é que vai acabar o meu programa? Quando não tiver mais disciplina para ler. Ou seja, enquanto tiver uma disciplina para ser informada, as notas, eu vou ficar calculando e exibindo as notas finais. Só que eu não preciso me preocupar agora como é que eu faço isso. Então, eu penso primeiro mais no mais geral. E aí eu vou entrando internamente. Ou seja, já tem esse enquanto de fora, né? Aí, para cada disciplina que eu tiver, eu vou pensar, tá, não, mas enquanto eu tiver algum aluno naquela disciplina, eu vou calcular e exibir as notas daquele aluno. E agora a gente segue o baile. Então, dentro desse cara aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler a nota do aluno, calcular a nota final dele e escrever a nota final só desse aluno. Onde é que a gente estava aqui? Sim. Mas para calcular todas as notas dele finais, eu preciso fazer um somatório de notas. Então, primeiro, a gente expande aquele negócio que a gente tinha antes ali e inicializa o somatório. E aí aqui eu fiz uma outra repetição. Enquanto a gente tiver notas do aluno, eu vou pedir a nota atual, somar com a anterior. E vou fazendo isso. No final, eu vou poder calcular a partir do somatório a média final dele. Então, agora a gente vai implementar isso. Então, tendo o esquema do algoritmo aqui em mãos, eu vou implementar. Então, primeira coisa, vou fazer uma funçãozinha para ler uma nota. Só uma nota de um aluno.
Então eu tenho que passar uma mensagem para o usuário, qual é a nota, ler essa nota com input, retornar esse conteúdo e salvar numa variável. Depois eu tenho que fazer o somatório. Então eu vou ter uma funçãozinha chamada somar nota, no qual eu passo uma nota atual, passo a soma atual e ele me retorna a soma atualizada. E eu salvo numa variável. Depois eu vou ter uma outra função. Vocês estão notando que eu estou só botando nome de funções, eu não estou implementando nada ainda. Então aqui eu chamei calcular média, passei a soma, passei o total, ele calculou, retornou a média para mim. E eu vou ter mostrar média, uma outra função só para mostrar essa média para o usuário. Olha aí que loucura. Então, o nosso início, teoricamente, é o nosso defmain lá em cima. Eu fiz esse primeiro while com uma variável lógica booleana. Então, enquanto tem disciplinas, eu inicializei ela em true. Aí fiz aquele while, enquanto ela tem disciplinas, enquanto for true. Eu fiz um outro while embaixo, uma outra variável auxiliar boolean também, enquanto tem alunos ali no 3. Aí eu inicializei todos os meus somatórios, total, soma, e fiz um outro while que é enquanto tem notas, com outro boolean também. Aí eu chamei as funções que eu tinha mostrado antes, que está em vermelho, pedi se ele quer continuar ou não, ali na resposta, e somei 1 no total, que eu tenho que saber quantos que eu tenho que fazer depois para dividir o total. E no final ali, toda vez que eu termino um while, eu tenho que pedir se ele quer continuar ou não. Se terminou aquela turma, se terminou os alunos que eu tenho ali dentro. Aí eu vou pensar depois o que eu vou fazer, vou implementar em cada função. Então, no caso do LearnNot, eu recebo uma mensagem, printo ela, leio com input, passo para float, salvo numa variável nota, retorno essa nota para quem chamou LearnNot. E aí, toda vez que eu quiser ler uma nota, posso já usar essa função quantas vezes eu quiser. No caso do somar nota, recebo uma nota, recebo a soma atual, somo os dois, salvo numa variável, retorno essa variável, esse somatório para quem chamou. Calcular média, pego o somatório que me passaram, divido pelo total de notas e mostro esse resultado, repasso esse resultado para quem chamou a função. E a mesma coisa para mostrar a média. Então aqui eu vou mostrar a média final é o conteúdo desse parâmetro de entrada que tem ali. Então vocês vão notar que essa parte que está em vermelho, que é o que faz o nosso algoritmo funcionar de fato, são funções no qual eu estou fazendo um texto praticamente. Ler nota, somar nota, calcular média, mostrar média. Esses são os meus passos do meu algoritmo. Aqueles whiles ali são só para a gente conseguir fazer a quantidade de vezes que a gente precisa. Né? Então aqui o nosso código geral. Se eu quisesse separar em arquivos aqui, poderia também, mas aqui a gente está num arquivo só. Então eu tenho as funções auxiliares, que estão em vermelho, ler nota, somar nota, calcular média e mostrar a média. E tem o meu programa principal, no qual eu vou fazer as repetições e vou usar essas funções ali dentro. É muito louco, né? Matrix agora foi pro filme 2 agora. Entenderam aqui a ideia geral que eu tentei mostrar nessa técnica top-down? Eu vou me enrolar Sim, sim. bastante no começo, mas acho que um dia vai. Exatamente. A ideia, eu quis mostrar aqui que o ideal é a gente pegar um problema maior, o importante é isso, pegar um problema maior e pensar no global dele, mas tentar dividir ele em pequenos problemas. Então não tentar resolver tudo de uma vez só, porque pode ficar confuso, a gente pode não ter... Com o tempo vocês vão conseguir fazer isso, tá? Mas no início agora é bom tentar quebrar em partes e separar. Vocês viram que as funções que eu criei são todas pequenas. Então, eu estou quebrando ela em partes, estou tentando reutilizar o código quando for necessário. É que eu nem reutilizei código, mas... E aí o nosso código vai ficando menorzinho. O nosso main ali, que poderia ser um trambolho, né? Ficou bem menor do jeito que foi feito agora. Alguém tem alguma dúvida aqui nesse exemplo, pessoal? Beleza. Então, Essas partes aí não precisa de um, tipo assim, o def main, ele precisa de uma in no final, né? Essa aí não precisa nada no final. não, porque o main lá do final, esse aqui que aparece aqui embaixo, é só o momento que eu chamo a função principal, né? Essas funções auxiliares aqui, elas podem ser chamadas ou não. Então, depende. Posso ter uma função ali que eu nem vou usar, por exemplo, se eu quiser. Mas aí ela vai ser usada no momento que eu quiser usar ela dentro do programa aqui. Ou dentro de outra função também.
Aqui eu nunca vou chamar, por exemplo, ler nota no final do main aqui depois, né? Porque eu quero chamar o programa, que é todo esse cara aqui. Dentro dele eu posso chamar quantas funções eu quiser, né? Como exercício, vocês vão ter esse programinha aqui, vocês vão ter que fazer um programa para ler 4 números, mostrar a soma e a multiplicação dos mesmos. Tentem quebrar eles em partes, tá? Tentem fazer funções pequenas para cada... Tentem reutilizar essas funções quando forem fazer o código. E aí, se vocês quiserem fazer sem tentar modularizar, vocês podem fazer, e na 2 vão ter que modularizar de qualquer jeito. Então, se quem já tentar fazer modularizar, já não precisa nem fazer a 2, já vai estar pronto. Aqui, esse é um link onde tem a função, todas as funções matemáticas do Math. Então, eu quero que vocês acessem esse site do Python e procurem dentro dessa biblioteca lá 2 funções delas, escolham 2 e mostrem alguns exemplos de uso delas. Só não usem a pouco, eu já mostrei, nem o sim, que é do seno, e nem aquele outro que eu mostrei do log10, né? Acham outras 2 lá, mostrem alguns exemplos de uso e pode ser no arquivo PY mesmo, no arquivo Python. Há uma outra funçãozinha para mostrar o dobro de um número. Vocês podem usar os 2 asteriscos ou podem importar do math lá a função poll também. Uma outra função para mostrar o quádruplo de um número. Lembrando que vocês podem reutilizar funções, tá? Se vocês criarem num exercício, podem reutilizar em outro. Uma aqui para calcular um total de segundos. Então, a partir de um total de segundos que vocês vão receber como parâmetro, isso aqui é um pouquinho mais complicado. Vocês vão ter que fazer um cálculo para tentar achar qual é o total de horas, minutos e segundos. Então, aqui vocês vão ter que dividir, vão fazer algumas divisões por 60 para ir descobrindo. E aqui é uma dica, usem o resto da divisão também, para pegar o que sobrou. E aqui no final, um outro exercício para fazer uma função que receba 3 valores e aí retorne quantos deles são iguais. Aí só retornar um inteiro para dizer se são 2, 1 ou 0, se forem todos diferentes. Pessoal, já vamos aproveitar. Vamos fazer o seguinte, eu não falei muito de avaliação, né? Então, assim, ó, esses exercícios da aula de hoje, vocês vão ter até sexta que vem para fazer, né? A gente vai ter aquela aula na quarta-feira. Eu vou poder tirar dúvidas também. A gente vai ter aula síncrona na quarta, mas eu vou tirar dúvidas desses exercícios também. Então, esses exercícios vão ser metade da nota de vocês, no final lá desse modo. A outra metade da nota vão ser os exercícios da próxima aula. Só para dividir um pouco, não ficar tudo numa listinha só. Mas, de novo, vocês podem tirar dúvida comigo. Mesmo esquema de sempre, é só mais uma lista de exercícios, né? Normal. E relembrando, então, quarta-feira aula síncrona, tá, pessoal? Ao invés de sexta-feira. E sexta a gente vai fazer aula de dúvidas daí. Alguma dúvida? Nenhuma, eu acho que eu só vou ter dúvida quando eu for realizar as coisas mesmo. Beleza, normal. Então, assim, ó, o pessoal tá liberado. A Karina quiser ficar para mostrar ali o que tá acontecendo no código ali. Ah, se eu fico. Eu quero saber o que tá acontecendo. Beleza, eu parei de apresentar aqui, se Vou quiser. explodir vossas mentes. Eu vou ficar também para ver por que tá dando problema. Eu não vou mentir isso. Fique quem quer ver a merda acontecendo. Se quiser Vamos projetar, lá. pode projetar. Sim, eu só vou abrir aqui, só um minuto. Eu tô usando o Visual Studio Code, então já tá aqui bonitinho, abertinho. Apresentar uma janela. Aqui. Tá vendo? Não, agora sim, tá vindo. Aqui tá aqui o meu códigozinho, todo escritinho, coisa mais linda. Eu coloco Ctrl F5 para começar a executar ele. Eu digito 5, primeiro número. Eu vou colocar 2 e eu vou colocar mais que o que eu quero realizar, que tá salvinho aqui. Deu 2.5, por quê? Tá dividindo. Então, eu vi que tu deu um espaço na hora que tu botou mais. Tenta fazer a mesma coisa sem dar o espacinho ali no mais. Tá Vamos bom. fazer um teste. 5, mais. Ah! Tá me zoando que eu só o espaço.
Não, você não tá pode certo. me dizer que é só isso, senhor. É, Não, não. Tem Aonde que tinha o espaço? Matrix aí de novo. Então, Não assim, ó, pode. faz assim, ó. Tem uma barbada que é o seguinte: quando tu lê uma variável em string, então, Eu por não exemplo, aceito isso. tu fez ali, se recebe str, input, blá blá blá. Eu vou digitar no, no chat aqui. Tem uma funçãozinha chamada strip. Ó, Eu não acredito. vamos fazer um teste. Tenta botar esse ponto strip lá no final do O do ponto parênteses que, lá senhor? ali, ó, olha no chat. Tá, Vai lá no tá final no final de quê? na linha 5. Depois do último parênteses lá. 5. Aqui. Isso, ponto strip, vamos ver. Não, pode botar Só o só. strip? Ponto strip lá no parênteses lá. Isso. Do ladinho? Ponto, só faltou o ponto só. Peraí. Ponto. Peraí. Eu Onde me era o ponto lembro é mesmo? assim que faz. Aqui. Assim. Isso, tira a próxima linha ali que não tem, beleza. Agora vamos fazer o teste. Faz que nem tu tinha feito da primeira vez. Primeira Digitou? vez. É. 5 mais. Caramba! Então, o que essa função faz, esse strip? Ele pega qualquer texto que tenha espaço antes ou depois do que tu leu Uhum. e tira. É um jeito de contornar esse problema aí, né? A gente vai ter aula depois, acho que nesse módulo não, mas futuramente a gente vai ter aula de strings, aí vai ter essa funçãozinha explicada. Eu não acredito que eu passei literalmente 8 horas nisso pra saber que era só eu dando um espaço a mais. Mas Eu como é que o não. José executou o mesmo código? E já aproveita ali e muda ali, ó. Põe else na linha 32 em vez daquele if b maior que 0. Aqui? Else? Else. Troca tudo isso aí por else. Tira o Sim. b maior, tira o b maior que 0 ali. Porque o b pode ser negativo também. Então, Assim? 2 pontos no else. Ok. Aí. Agora tá certinho. Aquela linha 28 não precisa, tá? Isso aí não precisa porque tu já tá... Não tá fazendo diferença no teu código aí. Certeza? Mas isso eu vou dividir. Não, mas é que tu não precisa testar, porque já tá no último, entendeu? Ele ou é mais, ou é vezes, ou é menos, ou sobrou aquele ali, então não precisa nem testar. Ok. Agora sim. Eu não acredito que era só um espaço. José, você tá Normalmente, aí. quando a gente empaca num problema assim, é uma besteirinha. É bem comum. Não acredito. Tava desde as 8 da manhã de ontem nisso, era só um espaço. A Karina Deus, por que me odeias? tomou a pílula vermelha. Eu tô triste. Gente, presta atenção em seus espaços. Levem isso como ensinamento de uma pessoa que ficou 8 horas e quase socou o monitor do computador. Então tá, pessoal, valeu. Aí quarta-feira aula síncrona, hein?